Bem-aventurados misericordiosos, é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Faz parte das bem-aventuranças, né? Que é aquele pedaço onde Jesus tem o sermão do monte, da montanha, né? Tanto faz. E esse é um pedacinho que vai falar, né, sobre misericórdia. É bom ressaltar que os Espíritos orientaram Kardec que houvesse um capítulo inteiro do Evangelho falando sobre misericórdia, né? Palavra muito comum, a gente já ouviu, certamente todos nós, muitas vezes, seja lá qual for a formação religiosa, social de cada um de nós, mas é muito comum. Muitas vezes a gente não sabe bem o significado dessa palavra e como colocá-la em prática também desse tipo, né? Então ela vem lá de duas palavrinhas, né, do latim, que está relacionada com, né, coração, e também com o apego ao próximo, também com a bondade ao próximo, né? Não trouxe aqui os termos exatamente, mas a misericórdia está relacionada com o fato de você sentir, né, algum tipo de incômodo com o problema do próximo. Ou seja, não passar indiferente pelo alguém que está tendo algum tipo de problema ou alguma coisa. É você, basicamente, exercitar a fraternidade para com os seus companheiros do dia a dia, né? Isso tanto faz os nossos companheiros que são familiares, né? Que são espíritos, companheiros, que naquelas jornadas, né, daquela reencarnação estão conosco na condição de familiares, assim como amigos, né? Colegas de trabalho, transeuntes, pessoas que você encontra toda hora, os companheiros e amigos do seu convívio social de um modo geral, né? Então a misericórdia é o fato, o ato da gente se preocupar, se tocar de alguma maneira com o problema de outrem, né? Então, de cara, isso está relacionado com uma coisinha chamada egoísmo, tá certo? Né? O egoísmo é uma palavrinha importante nessa situação, porque só não sendo egoísta ou sendo mais altruísta, que seria o antônimo, né, do egoísmo, seria o altruísmo, é que a gente pode ter a sensibilidade de perceber, né, o problema, ou seja lá o que for, perceber o outro, né? Inclusive perceber o outro, eu acho até que não só nos problemas, perceber o outro como um companheiro, né? Eu já falei algumas vezes aqui nas minhas falas, nas minhas palestras, que a sociedade na qual nós vivemos, ela existe para que haja oportunidade de evolução. Ninguém consegue evoluir se estiver sozinho, né? Então é importante perceber o próximo. É uma forma de amar o próximo. A gente até teve um tema falando sobre isso, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, resultado, a misericórdia basicamente seria essa situação. Então ela tem a ver, em primeiro lugar, com a questão do egoísmo. É importante que a gente exercite, vamos deixar de falar um pouco do egoísmo, e vamos pensar em exercitar um pouco mais o altruísmo, né? Então seria isso aí, seria o inverso do egoísmo. É uma coisa bastante importante dessa forma, né? Jesus nos ensinou, né, que todos nós somos irmãos e, consequentemente, a gente tem que ter a capacidade de ter o altruísmo, né, mesmo com todas as diferenças, tá certo? E aí, quando a gente começa a ver que tem que deve, né, tem, porque todos nós temos o livre-arbítrio e cada um decide a vida de cada um de nós como quer, mas a gente, se quer atingir um degrauzinho a mais no nosso caminho evolutivo, é legal pensar nessa questão, né, desse capítulo 10 do Evangelho, que, aliás, eu aconselho, como sempre, né, parece até uma palavra já repetitiva, né, aconselho a leitura, ela é muito, muito interessante, muito elucidativa. Aqui nós temos cerca de 30 minutos para falar, consequentemente não dá para falar, é o resumo do resumo do resumo, é muito pouco, mas dá para ter ideia, e o que eu gostaria, assim, eu me sentiria feliz se eu conseguisse incentivar as pessoas a pegarem o Evangelho, dar uma lida, né, porque a gente tem, cada um que ler e pensar um pouquinho nisso tudo vai ter muito a ganhar. Outra palavrinha que está dentro desse contexto, que é importante, eu já falei um pouquinho na minha última fala, é a questão do orgulho. O orgulho, ele é uma característica do ser humano, todos nós temos, entendeu? Uns mais, outros menos e tal, mas que a gente deve tentar trabalhar essa questão do orgulho,
e conforme eu falei na minha última palestra também aqui, tentar modificar o orgulho, trocar orgulho por felicidade. Eu fico feliz em tal coisa, e não eu tenho orgulho de tal coisa, ou de tal pessoa, ou de tal posição, entendeu? Eu fico feliz com a situação, e não eu tenho orgulho do meu filho, do meu amigo, do meu pai, da minha mãe, seja lá do que for. A gente trocar um pouquinho isso. Por quê? Quando a gente não cuida de reduzir o orgulho dentro da gente, o orgulho meio que nos cega. E ao nos cegar, faz com que nós não consigamos ver, né, as necessidades, por exemplo, do outro, e não conseguir praticar a misericórdia. Se a gente fosse ler aqui o texto bíblico, né, o texto que está lá no Novo Testamento, a gente já vê várias passagens, né, especialmente no Evangelho de Mateus, é um dos que mais fala sobre isso, né, falando especialmente de que Jesus nos diz para que nós sejamos misericordiosos com o próximo, para que o nosso Pai, né, que Deus seja conosco. Tá certo? Isso é, na verdade, se a gente ler o texto e interpretar assim ao pé da letra, fica parecendo assim, nossa, eu tenho que ser muito bonzinho, se eu não for, Deus não vai ser bom comigo. Não é bem isso. Deus é bom com todo mundo. Entendeu? Deus é extremamente misericordioso. Deus consegue nos perdoar, consegue nos compreender e entender. Mas a gente tem que se mexer, né? Tem que sair de uma situação estacionária de evolução. E para isso nós temos que nos esforçar. Portanto, por mais misericórdia divina que exista, nós temos que nos esforçar de alguma maneira. E é fundamental, incluindo essa questão do egoísmo e também do orgulho, né, que nós saibamos lidar com as coisas diferentes. Né? Então, com as diferenças do nosso próximo. Então, o que é isso? É a gente não se sentir diferente, ou melhor dizendo, somos diferentes, não somos iguais, mas que essa diferença não nos leve a pensar que eu sou melhor que aquele, ou que o outro, e que com isso, pelo fato de me sentir, ou me achar melhor, que eu não tenha, entendeu, que tratar o outro de uma forma igual, com respeito, né, com admiração e por aí vai. Então, existe uma palavrinha que estava até discutindo com a minha amiga Cristo, né, que é alteridade. Alteridade é uma palavrinha que a gente vai no dicionário, tem meia dúzia de significado para ela. Tem um sentido filosófico, sentido dentro da psicologia, tem várias interpretações. Uma delas é justamente a alteridade, é a capacidade que a pessoa desenvolve em conviver com o diferente. Se eu sou rico, eu vivo muito bem com quem não é rico, entendeu? Se eu sou japonês, eu vivo muito bem com quem não é japonês. Se eu sou isso, se eu sou aquilo, eu vivo muito bem com todas essas diferenças. Então, essa capacidade de entender a diferença é ter misericórdia, né? E isso faz com que a gente consiga ter uma vida melhor, né? Tem um conto do Heitor Coni, como é o nome dele? Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni. O Carlos Heitor Coni, que é um escritor famoso aqui no nosso país, né, tem um conto que ele tem um pedacinho que meio que exemplifica essa questão da misericórdia. Então, lá nesse conto, ele nos fala que um garoto, um menino, ia à escola todo dia com umas meias vermelhas acima do joelho, né? E aquilo ficava muito escandaloso dentro das roupas, dos trajes comuns, né? Dos meninos na escola, e os meninos debochavam muito dele, os meninos implicavam muito com ele, e esse menino, consequentemente, era muito triste, vivia isolado num canto. Na hora lá do intervalo da aula, do recreio, né? Ele ficava sempre quietinho no canto, muito sofredor. Certa vez, os meninos da escola cercaram esse rapazinho, esse menino que andava com as meias vermelhas, né, que aparecia muito aquela meia vermelha, e perguntaram para ele: escuta aqui, por que você não larga esse negócio de andar com meia vermelha? Que coisa a gente ficar brincando com você, ficar debochando de você, você fica com essa meia, não pode tirar. Ele disse assim: eu não posso tirar porque foi a minha mãe que colocou. Mas então tira. Não, eu não vou tirar, sabe por quê? Porque a minha mãe colocou isso no dia do meu último aniversário, quando então ela me levou ao circo. E eu não queria usar as meias vermelhas, porque eu sabia que todo mundo ia rir de mim. Eu ia ficar diferente de todo mundo e, consequentemente, ridículo. Né? Olha a dificuldade de se viver com diferente. Quem é diferente é ridículo. Né? Essa associação é quase que imediata. Né? E aí, então, ele disse assim,
que eu aceitei, e a minha mãe colocou as meias, eu uso até hoje, que ela disse que caso eu me perdesse, no meio da multidão que estava no circo, seria bem mais fácil de eu ser encontrado novamente. Eu achei aquilo razoável e usei as meias vermelhas. Então, os colegas dele disseram assim, bom, tudo bem, o seu aniversário já passou um tempão, o circo já foi embora, né? Tira seus meias, joga fora e vamos viver todo mundo junto, direitinho, como costume, vamos dizer assim e tal. E aí ele olhando para baixo, com os olhos com lágrimas, disse assim, não posso, sabe por quê? Porque depois disso a minha mãe abandonou a nossa casa, saiu e foi embora. E eu não deixo de botar as meias vermelhas, porque quem sabe eu encontro com ela na rua, né? Até emociona. E ela me leva, entendeu? Aí os meninos da turma, eles na realidade se tiveram misericórdia, se tocaram com o problema do menino. Aquela meia vermelha, na verdade, era a grande esperança dele reencontrar a mãe dele. E, consequentemente, né, tiveram misericórdia, fizeram com que ele deixasse de debochar dele e abraçasse, né? Passassem a ser companheiros. E aquela diferença da meia vermelha, que ele continuou usando, né, passou a ser uma característica normal e natural. Então veja essa questão de conviver com a diferença, né? E esse é um conto do Coni, né, que é um escritor, não faço a menor ideia se ele é espírita ou não, o livro não é um livro espírita, tá? É um conto, sei lá, inspirado em que ele colocou esse conto, mas foi interessante porque eu fazendo a pesquisa, a gente sempre dá uma pesquisada, uma estudada, né, para poder falar aqui na palestra, e aí eu sempre agradeço né, antecipadamente a oportunidade de estar fazendo a palestra, porque na verdade eu sou o que mais aprendo, né? E o que eu mais gostaria era que vocês, né, pegassem, não essa história só do menino, essa história é só uma ilustração, né, muito emocionante, mas é só uma ilustração, né? E que vocês tivessem um desejo, vontade, né? Para mim, eu ficaria extremamente feliz, eu tenho certeza que a equipe da casa, não só encarnada como desencarnada, né, de que as pessoas que aqui vêm, né, receber o passe, escutar um pouco aí das preleções, das palestras, sobre os temas, que pegassem o Evangelho, né, e desse uma lida, uma coisa, porque a gente tem muito a ganhar quando a gente estuda, né, e consegue com isso repensar a vida de um modo geral. Veja que nessa vida atribulada que todos nós vivemos hoje em dia, essa vida tão competitiva, né, com o trabalho, com as questões financeiras que todo mundo tem, com todas as dificuldades de vida, né, que todos nós temos, fica difícil demais ser misericordioso. Não é? A própria competição, o costume competitivo da vida nos afasta dessa questão da misericórdia, né? E aí acaba estimulando a questão do orgulho, a questão do egoísmo, né? A falta de indulgência para com o próximo, né? A falta de sensibilidade, de perceber, né, as dificuldades, ou mesmo perceber o outro. Quando eu estou falando de dificuldade, eu não estou me referindo a alguém que está doente, que está sem dinheiro, que está sem pagar o aluguel. Não é só isso, isso também, mas não é só essa questão. Com ou sem dinheiro, com ou sem pai ou mãe, com isso ou com aquilo, todos nós temos momentos de felicidade e momentos de infelicidade, porque todos nós estamos tendo aqui a bendita oportunidade da reencarnação, né? Essa convivência no mundo em que a gente está no nosso dia a dia, podendo fazer com que nós possamos exercitar, dentre outras coisas, né, dentro de outros valores que a doutrina espírita nos ensina bastante, através de Kardec e todos os outros livros que a gente tem aí, as palestras e tal, de poder, né, praticar a questão da misericórdia. E com isso, ter um dia melhor amanhã, ter sido melhor do que foi ontem, né? E essa oportunidade é uma oportunidade muito importante, entendeu? Porque a Terra é como se fosse uma escola para a gente. É a oportunidade que a gente tem de estar num curso com os nossos pares, ou seja, veja bem, por que todos nós somos pares? Porque todos nós somos encarnados, porque todos nós, independente da nossa condição socioeconômica, temos problemas de alguma forma, de alguma maneira. Ninguém aqui é isento de problemas. Então, a maneira como nós lidamos com esses problemas, a maneira como o nosso próximo sente toda essa problemática é que faz, né, da sociedade uma grande oportunidade para a nossa evolução. Então, é muito importante
que a gente pratique isso. E a doutrina espírita nos chega, né, não é só a doutrina espírita, tá? Né? Várias outras filosofias ou agremiações religiosas também trazem isso, mas estamos dentro de uma casa espírita, então estamos falando de doutrina espírita. A doutrina espírita, com certeza, nos traz conhecimento. Né? Agora, na nossa reunião, acabamos de ler lá uma parte de um livro, uma lição de um livro, que a gente tem uma reunião antes dessa aqui com vocês, justamente para preparar os trabalhadores da casa para poder exercer o trabalho, para que a gente possa falar com tranquilidade, para que a gente possa falar, ser fidedigno, né, à mensagem da doutrina espírita, para que se possa aplicar o passe, para que o muro ali da grade ali da nossa casa para dentro esteja tudo espiritualmente extremamente higienizado, protegido, tranquilo, né? Com bastante paz. A gente faz uma reunião. Nessa reunião a gente estuda também um texto. A gente não para de estudar o tempo inteiro, né? E olha, não só não para de estudar, o tempo inteiro não para de aprender, né? Todo dia. Às vezes você lê a mesma lição que já leu 20 vezes e toda hora sai um negócio novo ali daquela lição. Então a lição terminava justamente nos dizendo a situação de que conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, isso foi Emmanuel que falou, não é isso? Emmanuel que escreveu. Emmanuel tem também uma outra passagem assim, célebre dele que diz espíritas instruídos, né? Ele fala também dessa maneira. Então, estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, conhecendo, a gente se municia de condições de tolerar todos os problemas, e não só problemas, todas as coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida. A gente não veio aqui para ser infeliz, a gente veio aqui para ser feliz, mas todos nós temos problemas. Quando a gente está instruído, a gente sabe lidar melhor com esses problemas e, consequentemente, né, poder viver de uma maneira melhor, aturar, ter mais resignação com os problemas que nos atingem, com os problemas que nos chegam, aproveitar melhor a felicidade de, às vezes, pequenas coisas, né, que nos chegam também, né, saber que a felicidade não é só a riqueza material, e com isso ter uma caminhada aí, né, que a gente nunca sabe quando vai terminar, mas tem uma caminhada melhor, para uns termina cedo, para outros mais tarde, né, e assim por diante. Por isso a gente tem que aproveitar cada dia, e sabendo sempre que esse dia, essa encarnação é sempre a melhor de todas. Ou seja, o ponto em que nós chegamos hoje, o que nós somos hoje, é o que nós somos de melhor na nossa escala evolutiva. Agora, isso faz com que nós tenhamos, sabe, se queremos melhorar, a obrigação de nos esforçar, né? Então, a velha frase que está ali, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Preferia dizer assim, reconhece o verdadeiro homem que quer evoluir, independente dele ser espírita ou não. Na verdade, né, aquilo está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, consequentemente, foi usado, né, que conhece o verdadeiro espírita, mas o verdadeiro homem cristão seria um conceito um pouco mais abrangente, né, porque vocês já puderam notar aqui, vocês que frequentam vocês, não existe obrigatoriedade nenhuma de ninguém aqui se dizer, se intitular espírita para estar aqui aprendendo, né? A doutrina espírita ela tem essa característica, você não precisa ter aquele compromisso, né, de sou isso ou sou aquilo. Eu, inclusive, costumo dizer que, para mim, o espiritismo é muito mais uma filosofia de vida, um modo de vida, um modo de como é que a gente vive no dia a dia. E o estudo é fundamental. Por isso, meus amigos, a nossa fala de hoje é mais ou menos curta, porque importante é o conceito, né? A misericórdia tem a ver com a questão do egoísmo, tem a ver com a questão do orgulho. A gente deve trabalhar para diminuir o orgulho, trocando orgulho por felicidade. Tá certo? O egoísmo pelo seu inverso, que seria o altruísmo. Ninguém vai conseguir fazer isso da noite para o dia, mas a gente tem que se esforçar para conseguir melhorar e não desistir acima de tudo. Eu me esforcei a beça, mas aí aconteceu tal coisa, eu desci o barraco, acabei com tudo.
não quero mais saber de nada, eu sou uma porcaria e, consequentemente, não vou continuar trilhando nessa história aí que o pessoal fala lá na casa espírita, não, porque eu não consigo mesmo, desiste dessa ideia, consegue sim. Você não vai conseguir hoje, nem amanhã, nem depois, mas se você perseverar, vai ter uma hora que vai conseguir. Jesus sempre nos falou que todos os seres, independente da sua condição moral, chegarão a um estado de iluminação. Todos nós conseguiremos evoluir até chegar num estado de iluminação, de evolução total. Quando? Faço a menor ideia. Mas tem que andar, né? Para chegar um dia. Então, esquece o quando e se esforça para melhorar, para que amanhã cada um de nós seja melhor do que foi hoje. Lembre-se, todos nós nos incluímos nisso. O público que aqui está, eu que estou falando, todos os companheiros da Casa Espírita, que não, ninguém é melhor do que ninguém. A gente está só se esforçando e trabalhando para tentar melhorar. E peço mais uma vez incentivo, né? Leiam capítulo 10 do Evangelho, é fantástico, assim como o capítulo 11, que foi o tema da minha última palestra, né? Mas, na verdade, o Evangelho todo é legal, só que é meio comprido para ler. Então, aproveita hoje, que a gente falou sobre essa questão da misericórdia, né? Aproveita hoje, chega lá, dá uma olhadinha no Evangelho. Quem não tiver Evangelho, temos aqui Evangelho à vontade para emprestar, Evangelho e todos os outros livros básicos, né, da codificação. Eles são baratíssimos, facílimos de serem adquiridos também. Na internet eles são completamente gratuitos para você baixar eles em PDF ou ler diretamente na página, ou seja, não falta acesso a essa informação. Não tem privilégio nenhum quem tem ou quem não tem o acesso. É uma questão de vontade de querer. Eu me senti muito que vocês façam isso. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e boa noite a todos. Espero que vocês todos aproveitem bastante o passe, que é a segunda parte aí do nosso trabalho. Ok? Obrigado, boa noite.